Verstappen, ele tem umas frases bem interessantes, né? A gente pode dizer dessa forma. Eu gosto muito da capacidade do Verstappen de fazer analogias. Eu espero um dia chegar nessa mesma capacidade que ele tem. Porque eu gosto de fazer analogias inúteis, analogias que não fazem o menor sentido. E que apenas se relacionem de alguma forma aleatória com o tema de algo que eu esteja conversando. Seja pro vídeo ou quando eu tô conversando com os meus amigos mesmo. Porque eu gosto de fazer analogias sem sentido. Né? Eu pego um tema que não faz o menor sentido com algo e de alguma forma conecto com o outro assunto só pra falar daquele outro assunto e porque eu queria fazer aquela analogia. E o Verstappen, ele é muito bom em criar analogias. Eu imagino se ele fica pensando o dia inteiro, sabe? Ele tá no jato dele indo pra Bélgica ou pra onde quer que ele esteja indo e ele já fica pensando, cara, se me perguntarem isso, eu vou falar que... Se me perguntarem da Mercedes de novo, eu vou falar que amanhã eu posso acordar morto, então não dá pra saber como vai ser o dia seguinte, então não sei onde eu vou estar pilotando. Eu tenho certeza que ele fica pensando no jato, sabe? Ele fica ali sentado, olhando pra janela, vendo as nuvens passando e fica pensando. Cara, eu acho que eu vou falar, não, se ele perguntar, e se isso acontecer? Não, se minha mãe tivesse bola, ela era o meu pai, se minha mãe tivesse roda, ela era uma bicicleta. Ele fica pensando, ele fica girando isso na cabeça, eu tenho certeza disso. Eu sou um pouco assim, mas eu não consigo criar tantas analogias tão impressionantes, tais quais. Não, tais quais não fez sentido, né? Criar analogias tão impressionantes como o Verstappen consegue criar. Eu espero um dia chegar nesse mesmo nível que ele. Mas ele falou essa frase ali que eu já falei, né? Perguntaram para ele sobre ir pra Mercedes. E ele disse que ele não sabe nem se ele vai estar vivo amanhã. Então não tem como saber onde ele vai estar pilotando daqui a pouco. E não é nenhuma novidade. Isso que eu tô falando pra vocês não é novidade. Obviamente o Verstappen tá tendo esses rumores de que ele vai pra Mercedes. Mas eu acho que... E muita gente viu essa frase e começou a falar como se ele já estivesse mascarando. Tipo, já estivesse meio que anunciando que ele só tá fazendo esse jogo duro, mas que todo mundo já sabe que ele vai pra Mercedes e tá. Eu discordo completamente. Pra mim, essa é uma fala que passa exatamente a vibe oposta disso. É claro que ele tá deixando aberto, ele não está fechando as portas para a possibilidade para Mercedes, mas ele só tá sendo o Verstappen. O jeito que o Verstappen gosta de responder as coisas. Assim, olhando algumas coisas com calma, principalmente depois de uma entrevista que o Toto Wolff deu. O Toto Wolff ele deu uma entrevista para ORF, que é um canal austríaco de televisão, e ele falou a seguinte frase: não se trata apenas de tomar uma decisão. Os pilotos também precisam saber com o que contar, sempre tentamos seguir essa regra e faremos isso novamente dessa vez. Basicamente se referindo, aqui a pergunta feita para ele foi: cara, como você tá tratando toda essa novela? Porque obviamente ele sabe. E assim, você tem um piloto que tá sendo rumorado, né? Ali, é o novo performando ali, né? Que eu não posso falar performando mais. Eu tenho que tomar cuidado pra não falar rumorado, que senão eu vou levar o mesmo hate por falar performando. O mesmo. Porque tem um piloto que tem rumor de que ele vai ser substituído pelo Verstappen. Às vezes o Antonelli, mas principalmente o Russell. Como é que você lida com isso? Porque você tem que gerar confiança para seus pilotos entregarem o melhor resultado dentro da pista. E daí ele traz essa frase aqui, né? Tipo, a gente precisa. Os pilotos precisam saber com quem contar. A gente tenta seguir essa regra. Então, tipo, sendo honesto, é basicamente falar com os seus pilotos sobre isso. E uma coisa que o Toto Wolff não é. Ele pode ser muitas coisas. Ele é político, ele sabe jogar o jogo, ele sabe usar as cartas que ele tem muito bem pra vez ou outra manipular o jogo pra ficar favorável a ele. Isso ele sabe fazer. Mas uma coisa que ele não é traíra. Ele não dá facada nas costas em quem ele confia e em quem confia nele. Ele não trai pessoas que ele tem essa confiança. E eu duvido muito que ele faria algo assim com o George ou com o Kimi. Especialmente o Kimi por tudo que ele fez, mas o George também, porque, pô, ele segurou o George na Williams prometendo essa vaga na Mercedes, finalmente trouxe o cara pra depois chutar ele pra rua. Com o George confiando, não querendo ir em outro lugar, ficando 3 anos na Williams porque ele confiava no projeto de ir pra Mercedes. E ele continua falando, né? A direção que estamos tomando é continuar com o George e o Kimi. Essa é a prioridade número 1. Todos estão atualizados sobre a situação. Quando você tem essa frase do Toto, que saiu um dia antes do Verstappen falar a frase dele, pra mim, são duas peças de um quebra-cabeça que você liga aqui e fala: ele não vai pra Mercedes. Pelo menos não agora, pelo menos não em 2026. Ele ainda pode ir, até porque ele tem um contrato até 2028, e querendo ou não tem as cláusulas de performance. Se em 2026 a Red Bull for tenebrosa, for péssima, pode ser que ele consiga sair tranquilamente. E pelo que estão falando, a Red Bull não vai ser o melhor carro do mundo em 2026, especialmente pelas dificuldades com o motor Ford,
que eles estão tendo pra desenvolver. Então eu não duvido que ele possa sair realmente no final da temporada de 2026, mas 2025 eu não acho que aconteça. As cláusulas de performance, a Red Bull também não ia ser burra. A Red Bull não ia ser burra também de botar uma cláusula de performance. Se você ficar em quarto lugar no campeonato de pilotos, você cai fora. Pô, isso daí é brincadeira. Seria... Cara, eu não quero acreditar que a Red Bull botou um negócio dele ficar em quarto no de pilotos. O quarto pra baixo de construtores eu entendo, porque aí carro é importantíssimo pra você ser campeão. Mas se você terminar em quarto lugar de piloto, por exemplo, eu acho uma burrice tremenda se for isso. Eu não tô falando que é, nem sei qual que é a performance de pilotos. Mas assim... As cláusulas de performance não são algo simples, não é um negocinho ali e pronto sai. Tem muitos detalhes, tem muitas coisas e um valor absurdo, porque querendo ou não ele ainda tem um contrato até 2028. Eu não acho que seja algo extremamente simples também, como, ficou em quarto, você tá livre. Você ainda teria que pagar uma multa. Red Bull não é burra. Red Bull é muitas coisas, mas também não é burra. Então, eu realmente acho que com essa fala dele, o fato dele não ser um cara que costuma atrair as pessoas, e com a fala do Verstappen, com toda essa situação que tá acontecendo, especialmente com o Toto falando publicamente que a prioridade é George Kimi, ele tá falando publicamente isso. Se ele não seguir com isso, vai ser uma puta de uma facada nas costas e meu conceito com ele vai mudar bastante, inclusive. Nossa, agora sim o Toto vai ficar preocupado, né? O Fred sentado na cadeira da casa dele em Valinhos vai achar ele uma pessoa ruim. Agora ele tá preocupado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O George e o Kimi ganharam essa confiança pela fala pública dele. Se ele fizer alguma coisa agora, eu realmente acho que vai ser uma facada nas costas. Claro que desde que ele faça sem avisar. O que ele falou ali, né? Ser transparente, falar com os pilotos. Se ele chegar no George e no Kimi e falar, a gente tá negociando com o Verstappen e a gente quer por ele. Então a gente vai te dar esse aviso aqui pra você ir atrás. Aí tudo bem. Mas se ele fizer isso sem avisar, sem nada, como por exemplo a própria Ferrari fez com o Sainz, assinou o Hamilton sem falar com o Sainz só soube disso quando aconteceu a parada, aí seria uma facada nas costas gigantescas. Tem uma outra fala do Toto, baseado em toda essa discussão, só que eu quero trazer, né? Porque nessas 2 semanas paradas, ele e o Verstappen viajaram pro mesmo lugar. E o Toto Wolff falou aqui, né? A novidade agora é que fazem colagens com aviões, isso nunca tinha acontecido antes. Só porque 2 pessoas estão de férias próximas uma da outra não significa que vão trabalhar juntas na Fórmula 1. Sempre tivemos uma relação e... Por coincidência, acabamos tirando férias em regiões próximas. Você está sendo bem honesto com regiões próximas. Vocês foram pro mesmo lugar. Então, Toto, não precisa fazer a gente de otário também. Todo mundo sabe que rolou conversa. Todo mundo sabe que rolou uma possível negociação entre vocês. Vocês conversaram. Vocês sentaram numa mesa e conversaram. Não precisa fazer ninguém de otário aqui, Toto. Ninguém é otário. Não precisa ficar fazendo esse joguinho. Não aconteceu nada. A gente imagina que a gente conversou. A gente só viajou pro mesmo lugar ao mesmo tempo, num lugar isolado do mundo, assim. Só porque assim, a gente tem a mesma ideia. A gente a frase mentes brilhantes pensam igual. É isso, né? Toto, a gente não é trouxa. Porque, como eu falei, se essa cláusula de performance existe, eu acredito que seja muito mais fácil de bater em 2026. E aí sim o Toto estaria pronto ali já pra puxar o Verstappen para um dos dois, pro seu carro, pra 2027. Então eu não duvido nada eles terem se reunido, falado, vamos dar esse ano, eu tenho o Jorge e o Kimi aqui já, eu não daria pra tirar ele, seria sacanagem nesse momento. Vamos dar mais um ano ali, se não der certo com a sua Red Bull, a gente conversa pra 27. Pode ser, Max? Pode ser. Até porque quem tem a mão aqui nessa negociação é a Mercedes. Quem tá com as cartas na mão é a Mercedes, que até o momento é supostamente a equipe que vai sair na frente de todo mundo no novo regulamento. Mas é basicamente isso. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu achava que ia ter essas falas saírem, mas eu não acho que vai acontecer mais o Verstappen indo pra Mercedes. A fala do Toto e a fala do Verstappen, pra mim, deixam isso não evidente, mas mudam completamente minha opinião sobre o assunto. Mas eu só queria falar isso. É isso.